final da oração, Deus falou assim: profetiza que ela vai encontrar um apartamento de R$1.500. Gente, eu falei, como Deus? Deus falou novamente pra mim: profetiza na vida dela que ela vai encontrar um apartamento de R$1.500. E eu falei, eu duvidei. Porque se de 2.000 e pouco já tava difícil, e de R$1.500? Falei, Deus. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Larissa Argolo e como no último vídeo nós falamos, sobre um pouquinho de todos os dons do Espírito Santo, que são 9 dons, hoje eu vou estar, nos próximos vídeos, eu vou estar falando em particular de cada dom. E hoje nós vamos começar com o dom que eu mais amo e mais gosto e mais tenho afinidade e mais vejo Deus usar a minha vida e admiro muito porque eu sei que através dele existe uma ativação muito grande dentro do ser humano. E que dom é esse, gente? O dom de profecia. Gente, primeiro eu quero explicar como funciona o mecanismo do dom. O dom de profecia, ele é um dom que vai falar a respeito do futuro, isso mesmo. Pode ser um futuro imediato, pode ser um futuro de prazo médio ou pode ser um futuro a prazo muito longo. Então, ele sempre vai estar relacionado ao futuro, ok? E ele funciona da seguinte maneira. A pessoa que deseja ter esse dom, primeiro ela tem que buscar, ok? Assim como aconteceu comigo. Quando alguém profetizou na minha vida lá há anos atrás, eu fiquei tão apaixonada naquilo porque às vezes quem profetiza não sente o impacto de quem recebe a palavra profética, né? E até mesmo Paulo fala lá, em Coríntios, que a gente tem que buscar o dom de profetizar, porque ele sabia do impacto que isso causa dentro do coração do ser humano. Então, quando eu recebi minhas primeiras palavras proféticas, eu fiquei muito apaixonada, porque eu entendi que Deus não fala no coletivo, não fala no plural, mas ele fala individualmente e particularmente com cada um. Então, foi através dessa maneira, desse acolhimento de Deus, que eu falei assim, meu Deus, ele me olha, ele me vê, ele sabe das coisas que eu faço, ele sabe das coisas que eu falo, então ele tá prestando atenção em mim. Então, quando eu recebi uma das primeiras palavras proféticas, eu falei, Deus, eu quero isso para minha vida e eu quero uma porção dobrada e eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar para ter esse dom, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, que para Deus nos usar nesse dom e pra gente se mover dentro desse dom, que é o dom de profecia, que é um dom que vai falar a respeito do futuro, como eu falei para vocês, pode ser futuro imediato, futuro a longo prazo, futuro a meio prazo, mas ele vai falar de futuro, ok? Para você se mover dentro desse dom, para você ter esse dom, primeiro você tem que buscar e desejar ardentemente no seu coração. Tá, primeiro item é você querer, porque Paulo, ele fala lá, a gente tem que buscar os dons com zelo. Ele não tá falando que você já nasce com o dom, ou que alguém vai chegar e vai falar para você, olha, você vai ter o dom tal e você não vai ter o dom tal. Você vai ter o dom se você buscar ele, tá bom? E, Larissa, qual que é o requisito para mim ter esse dom, me mover nesse dom? Primeiramente, você tem que ter uma vida de relacionamento com Deus, tá? Jejum e oração é dois ingredientes fundamentais para você se mover dentro do dom profético. Isso mesmo, uma vida de oração e uma vida de jejum, tem que ter, tá bom? Outra coisa que ajuda muito, mas muito, para se mover dentro desse dom é aquela oração em línguas, que já passou o vídeo aqui no canal, falando da prática da oração em línguas. Vai edificar e vai te ajudar a se mover nesse dom,
tá? Então esses são os principais ingredientes. Mas dentro, né, de todos os ingredientes, tudo que edifica o reino de Deus, tudo que vai edificar o teu espírito, vai fazer com que você tenha agilidade, que você tenha minuciosidade dentro desse dom. O que é isso, Larissa, que você está explicando? Quanto mais você buscar Deus, quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais o tempo passar, mais você vai agir dentro desse dom de uma forma detalhada, pela qual você já começou. Por exemplo, quando eu comecei dentro do dom profético, dentro do dom de profecia, eu falei para Deus que eu queria, Deus, quero que o Senhor me use, eu quero, né? E eu achava que no começo eu ia escutar uma voz de trombeta, uma voz aqui falando, vai lá e fala pro fulano isso, aquilo. E não funciona dessa maneira, tá? Deus, ele vai falar, gente, a forma que Deus fala é de uma forma tão suave, tão gostosa, tão que nós, seres humanos, a gente leva tudo pro extraordinário. E a maioria das vezes que Deus se move, porque Deus também pode se mover dentro do extraordinário, que é de uma forma miraculosa, extraordinária, mas a maioria das vezes que Deus vai se mover é de uma forma ordinária. O que é ordinária, Larissa? É forma comum. Então, sempre Deus vai falar de um jeito tão comum, assim, tão suave, como uma brisa que passa no seu espírito, como um pensamento que passa na sua mente, que você vai muitas vezes achar que é você pensando, ou é você imaginando, ou é você querendo aquilo ali, ok? Mas você vai entender quando é espiritual e quando aquilo ali vem de você mesmo. Mas para que você tenha o discernimento se aquilo ali provém de você ou se aquilo ali provém do teu espírito, ou seja, da parte de Deus, é só numa jornada com Deus, é só numa caminhada com Deus que você vai começar a identificar isso daí. Mas sempre, de começo, como eu aprendi, faça a verificação, faça a testagem, vê se é mesmo, né? Já vou ensinar vocês, tá? Então, de começo, a palavra profética vai vir às vezes de uma maneira muito simples, muito pouca, muito limitada. Então, talvez vai ser bem assim. Vou dar um exemplo. Larissa, vai lá e fala para tua amiga que eu amo muito ela, que ela é muito amada por mim, ou seja, por Jesus. Aí eu chego lá na minha amiga e pra mim é só uma palavra que talvez todo mundo fique falando pra todo mundo, né? Eu chego na minha amiga e falo assim, olha, Deus mandou eu te dizer que Ele te ama muito, que você é muito amada por Ele. Para mim, é algo que não vai ter impacto, não vai ter sentido, porque é algo muito comum. E aí, para mim que dou a palavra, é só mais uma palavra. Mas ela que vai receber, às vezes se perguntou naquele dia, Deus, será que você me ama? Deus, será que o Senhor está se importando comigo? Deus, será que o Senhor está me vendo? E ela que vai receber essa palavra, né, profética, né, ela vai ter um impacto muito grande, ok? Então, é mais ou menos assim, dessa forma, tá? Então, conforme você vai dando as palavras, você vai entregando as palavras que Deus pede para você ir lá entregar a palavra, né, a palavra profética, Ele vai te dando mais, tá? É mais ou menos assim. Imagina que você tem um rádio dentro de você e aí você coloca numa frequência. Aí no começo da frequência é um pouco chiado, é um pouco assim que você entende, mas você tem dúvida. Aí daqui a pouco a frequência vai ficando mais limpa, a frequência vai ficando alinhada, a frequência vai ficando top. E de repente, quando Deus fala, você já não tem dúvida de que é Ele falando, ok? Então, gente, funciona dessa maneira. E para você começar a profetizar coisas detalhadas, você já escutou eu falar aí que tem profeta que profetiza até o CPF, a identidade, profetiza até o que você comeu de manhã, profetiza tudo da sua vida? Por quê? Realmente existe esse dom, esse nível de revelação, existe esse nível onde Deus revela o oculto, o profundo, o escondido, mas
para chegar nesse nível é necessário o quê? Uma vida de oração, uma vida com Deus, uma vida de fidelidade e integridade, tá? Eu quero contar aqui um exemplo, tá? De uma palavra profética que foi a curto prazo. Por que, Larissa, curto prazo? Porque eu dei ela de manhã, ela aconteceu no período de tarde, entre tarde e tardezinha, tá? Uma bela vez, eu estava com uma amiga, né, uma colega, nós estávamos em Brasília fazendo um acolhimento e ali ela falou para mim que ela estava à procura de um apartamento em São Paulo e que ela tava muito difícil porque o apartamento ali naquela época tava muito caro. Ela falou assim: Larissa, eu tô com muito medo porque lá na região que eu quero eu não vou achar apartamento menos que R$2.500, algo assim. E pra mim eu tô muito preocupada, tal. E eu tava dentro do quarto de hotel com ela, já evangelizando ela, já falando do reino de Deus pra ela, já orando por ela, né? E eu lembro que eu conheci ela nesse acolhimento, essa colega. E assim, quando eu cheguei lá, eu já orei para ela parar de fumar, né, para que ela se liberta do vício. E eu comecei a semear ali no coração dela. Eu lembro que nos últimos dias, já quando ela estava para alugar o apartamento, ela estava muito preocupada. E nós acordamos cedo, e antes de nós acordarmos, né, ali de manhã, antes de nós acordarmos, não, antes de nós tomarmos café de manhã, eu lembro que Deus falou assim pra mim. Nessa época, gente, eu já tava no modo, eu acho que já no modo assim, avançado dentro do profético. E Deus falou assim pra mim: ora com a Tati, o nome dela é Tatiane, ora com a Tati e ora a respeito do apartamento, que hoje eu vou agir na vida dela. Só que Deus só falou isso pra mim, que era pra orar. Então eu falei assim, eu vou orar com ela e Deus vai abençoar, que ela vai achar esse apartamento, que lá é tão difícil, né? Tomara que Deus ajuda ela. Pensei dessa forma. Porque, gente, a gente é tão limitado que tem coisas que até a gente acha que é impossível, sabe? A gente profetiza, mas a gente profetiza assim, nossa, isso aí é complicado Deus fazer, hein? Então eu tava vendo a luta dela, que ela tava tentando. E eu falei, Tati, antes da gente descer pra tomar café, né? Acho que a gente ia fazer prova, ir fazer prova, eu queria orar por você e queria orar pelo teu apartamento. Eu sei que você tá preocupada, tal, vamos orar aqui, tá? E orei para ela, para Deus abençoar ela. No final da oração, Deus falou assim, profetiza que ela vai encontrar um apartamento de R$1.500. Gente, eu falei, como Deus? Deus falou novamente pra mim, profetiza na vida dela que ela vai encontrar um apartamento de R$1.500. E eu falei, eu duvidei. Porque se de 2.000 e pouco já tava difícil, e R$1.500? Falei, Deus falou assim, mas não é você que tá falando, sou eu. Era desse jeito, gente. Eu falei assim, ó, Tati, vou tirar o meu da reta. Falei, Tati, vou tirar o meu da reta. Não sou eu, mas o Deus que eu sirvo tá mandando eu te falar que você vai encontrar um apartamento de R$1.500. Ele só mandou eu dizer isso. Eu acho que ela meio incrédula, falou assim, amém, eu recebo. E beleza, a vida que segue, ela foi para fazer a prova dela, eu fui fazer a minha, né? Nós estávamos em sala diferente. Isso foi de manhã, logo eu lembro que logo no final do dia saiu a nota da prova, nós passamos e ficamos muito felizes. E eu com meus colegas fui no Outback comer um hambúrguer, comemorar com eles, e a bateria do meu celular acabou. E beleza. E quando eu tô voltando pro hotel, que eu abri a porta, ela tava me olhando assim, com um olho bem assim. E eu lembro das palavras dela como se fosse hoje. Ela virou assim pra mim e falou assim, você é uma bruxa? E aí eu assustei, né? Eu falei, por quê? O que aconteceu? Porque você não sabe o que Deus fez na minha vida. Eu falei, o que Deus fez? Você falou pra mim que eu ia encontrar um apartamento de R$1.500. Eu falei, e daí?
Larissa, eu encontrei um apartamento hoje de R$ 1.500, já fechei negócio. Eu falei, hoje? Sério? Porque nem eu tava acreditando. Eu encontrei um apartamento de R$ 1.500 e você não sabe ainda mais. Eu falei, me conta. O apartamento já vem mobiliado, já vem com tudo. E você não sabe ainda mais. Eu falei, me conta. A mulher vai me dar um mês de aluguel. Ela vai me dar o primeiro mês. Você tem ideia disso? Larissa, isso é Deus. E ela começou a chorar ali. E ela falou assim, esse Deus realmente cuida de mim, se importa comigo. Nossa, Larissa, como esse Deus é maravilhoso. E ali, gente, eu vi Deus fazendo aquilo ali na vida dela para mostrar que o Deus que eu tava pregando para ela, que o Deus que eu tava falando para ela era real. Ele se importava, ele fazia. Então essa foi uma palavra profética de curto prazo, de prazo imediato. Aconteceu no mesmo dia, eu dei ela de manhã. No mesmo dia ela aconteceu e ela não veio só no formato que eu profetizei. Deus ainda fez duas coisas a mais, que foi dar ele todo mobiliado para ela, ou seja, ela não ia ter a preocupação de mobiliar ele, e Deus ainda deu um mês de aluguel para ela, né? Então eu vi ali o extraordinário de Deus acontecer. Então isso é uma palavra profética a curto prazo. Eu já dei, gente, várias palavras proféticas a longo prazo, a prazos médios, e todas já aconteceram. Mas hoje eu quero estar falando aqui como que o dom de profecia funciona, tá? A outra coisa muito importante para você que é um profeta, uma profeta de Deus, ou você que quer ser um profeta ou uma profetisa de Deus, é que você tem que entender que aquilo que sai da tua boca, para concretização disso, porque se foi Deus que te inspirou a dar uma palavra, para a realização dela, não depende de você, ok? No começo, eu ficava muito preocupada em aquilo que Deus mandou eu falar, eu ficava muito preocupada que aquilo acontecesse. Mas eu não descansava no Senhor. E até que um dia Deus falou, eu entrei numa crise muito grande, onde Deus falou assim para mim, que a palavra profética, a realização dela não está ligada ao mensageiro, que é o profeta ou a profeta, mas está ligado ao receptor. Então, Larissa, o que é isso? É mais ou menos assim. Eu dei uma palavra profética, mas para que ela se cumpra, para que ela venha acontecer, está ligado. E o fundamental é que o receptor, quem recebeu, se posicione, espere no Senhor e creia. Porque não adianta nada, gente, você receber uma palavra profética e morrer com ela no teu coração. Ah, Larissa, mas se Deus falou, não tá falado? Não é bem assim, não. Eu já vi gente falando assim pra mim, ai, Larissa, eu recebi uma palavra profética que eu ia cantar e que Deus ia me usar a minha voz e que eu ia estar dentro do ministério de louvor, e até hoje nunca aconteceu nada. Aí eu virei para essa pessoa e perguntei, mas você começou a fazer aula de canto? Você tentou entrar no grupo de louvor? Não. Então, o que aconteceu? Ela recebeu uma palavra profética, né? Pela qual Deus falou assim, estou assinando que através da sua voz eu vou tocar pessoas, que através da sua voz eu vou curar pessoas. Eu tô assinando que através da sua voz eu vou fazer algo extraordinário acontecer aonde você abrir a voz para cantar, aonde você abrir a boca para cantar. Mas em contrapartida, o que essa moça tinha que fazer? Ela tinha que fazer a parte dela. Você tá me entendendo? É igual quando eu já profetizei, né, na vida de um rapaz que ele vai ser um médico, porque Deus falou assim, olha, eu estou assinando o diploma dele, ele vai ser um excelente médico, ele não vai ser só um médico de homens, mas ele vai ser um médico no meu reino, eu vou usar ele, né, demais. Tudo bem, ele ainda é jovem, né, ele ainda está no ensino médio, mas para que ele venha ser esse médico, ele tem que estudar, ele tem que fazer a parte dele, porque não vai chegar um anjo
e vai falar assim: eis aqui o teu diploma, seja médico. Então, gente, a palavra profética, para a concretização dela, para a realização dela, depende do receptor. Nós só somos os mensageiros disso, ok? Gente, de começo, a palavra profética que vai vir para você, às vezes vai ser algo muito simples, muito singelo, muito pequeno, e você fala: ai Deus, só isso? É mais ou menos assim. E conforme você vai entregando as palavras, Deus vai aumentando o vocabulário, tá? Então é mais ou menos, é como eu falei para vocês. Imagina que vocês é uma frequência de rádio. No começo, a frequência ainda tem um pouco de chiado, você não entende muito bem. Então vai lá, fala isso, é limitado as coisas, é muito limitado. Aí daqui a pouco, a frequência vai ficando limpa e de repente, Deus vai começar a falar coisas específicas, mas específicas mesmo, sobre às vezes meses, dias, sobre um novo empreendimento. Por exemplo, esses dias hoje com o meu relacionamento com Deus, com a quantidade de jejum que eu faço, a palavra de Deus ela vem instantânea a qualquer momento de formas detalhadas. E esses dias atrás eu estava saindo da minha casa. Eu estava dentro do ambiente espiritual? Não, eu estava indo fazer uma coisa corriqueira do meu dia a dia. Eu estava indo levar o meu computador para instalar o Word, porque eu comprei um notebook e eu não estava conseguindo mexer no Word que ele veio lá, e eu fui num amigo meu levar ele. Um amigo meu que não mexe com nada de informática, mas ele manja nessa praia. Quando eu estava fechando a porta da minha casa e pegando a chave do meu carro, Deus falou bem assim: fala para o fulano que eu vou honrar ele na área de informática. E é para ele investir na área de informática, porque eu vou abençoar ele, ele vai prosperar nessa área. Deus falou isso pra mim. Entrei dentro do carro, fui lá. E eu cheguei lá e esperava encontrar só a esposa dele, que é muito amiga minha. Só que cheguei lá e logo ele chegou. E eu falei: ó, fulano de tal, vou contar um negócio pra você. Tava saindo hoje da minha casa e Deus mandou eu falar pra você que é pra você investir nessa área, que é nessa área que ele vai te abençoar, que é nessa área que ele vai fazer acontecer, é na área de informática. E mal sabia eu que ele estava com 2 planos em mente: ou mexer na área de informática, e ele já tinha feito até um orçamento de produtos dentro da área de informática para começar um negócio, e o outro negócio ele estava pensando em mexer na área de hamburgueria, na área, sei lá, de espetaria, essa área de comida, de lanche, sei lá. E ele estava no coração dele com esses 2 projetos. Mas quando eu cheguei lá e falei pra ele: olha, quando eu tava saindo da minha casa, Deus mandou você começar nessa área, e começa dentro da tua casa, que logo Deus vai te colocar dentro da tua loja física, Deus vai fazer isso, aquilo outro. E eu lembro que nós ficamos ali 1h30, 2 horas conversando. E, gente, para honra e glória do Senhor Jesus, foi uma palavra profética meio a médio prazo, porque passado alguns dias, ele já começou a investir naquilo ali, e ele tem sido muito abençoado, e Deus vai prosperar muito a vida desse meu amigo e dessa minha amiga. Então, eu já dei muitas palavras, gente, no âmbito de crescer, de pôr o seu negócio, né? Eu lembro que uma amiga minha, muito amiga minha, uma enfermeira que trabalhava comigo, queria ir embora, falou: não, vou embora, tal, e aqui não dá mais pra mim. E eu falei: olha, o pai dela tinha deixado um ponto comercial. Eu falei: olha, que eu vejo o teu marido trabalhando ali naquele ponto comercial, você vai prosperar ali, Deus tem algo com você aqui,
não vai embora. Deus vai honrar o teu esposo ali no ponto comercial que o teu pai deixou para você. E ela, não, Lari, não faz sentido. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eles estão ali prosperando e vão prosperar muito mais, porque o que Deus tem para esse casal são coisas maravilhosas. Então essa palavra foi uma palavra também a médio prazo, né? Passado alguns meses, aconteceu conforme eu falei para ela. E, gente, a palavra profética, ela é assim, ela depende muito mais do receptor do que do mensageiro. O mensageiro, ele só é sensível à voz do Espírito Santo, sensível, ele só tem a visão profética de entregar para aquela pessoa aquilo que Deus quer fazer. Agora, a concretização, a realização depende do indivíduo em si, né? Então tem gente que fala assim, eu recebi uma palavra profética e não realizou. Você fez a sua parte? Você fez a sua parte? Você se posicionou? Você foi exemplo? Eu vejo às vezes Deus falando assim, Deus falou pra mim que através da minha vida, toda a minha casa ia se render pro Senhor. Tá bom. Se Deus falou, tá falado. Ele falou que através da sua vida todo mundo ia. Mas Ele não te explicou que para todo mundo ir, você primeiro tinha que se parecer com Jesus dentro da tua casa. Você primeiro tinha que exalar o perfume de Cristo dentro da tua casa. Então não tem como a tua casa toda vir para Cristo, ser transformada, se você não ser o ser transformado lá dentro. Não tem como na sua casa as pessoas querer o Cristo que você prega, se você não vive um estilo de vida que condiz com aquilo que você fala. Então eu vejo muita gente frustrada hoje, falando assim, mas que eu recebi uma palavra e não aconteceu. Mas também não se posicionou, não creu e não fez por onde, infelizmente, talvez vai demorar 10, 20, 30 anos para acontecer. Ou talvez morra com essa semente profética no coração e nunca vai se realizar. Por quê? Você tem que fazer sua parte também. Amém? Gente, sobre palavra profética, sobre o dom de profecia, é isso. Quero que vocês entendam que ninguém começa, no modo hard, profetizando o CPF, a identidade e coisas assim, beleza? A gente começa de uma forma muito simples, muito singela, muito, como que eu posso dizer? Muito natural, muito pequena, muito pequena. E depois Deus vai aumentando o nosso vocabulário profético, depois Deus vai aumentando o detalhamento profético, e conforme a sua intimidade, o seu sacrifício, as suas renúncias vão aumentando, Deus também vai aumentando, tá? As palavras proféticas do teu coração, beleza? E, gente, a palavra profética, ela não acontece quando você quer. Eu quero profetizar naquela vida daquela pessoa. Eu tô falando em si do dom, porque você pode profetizar assim quando você tá orando. Você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser uma pessoa próspera, eu declaro que você vai ser... Você tá declarando palavras proféticas, tá? Boas pra vida daquela pessoa. Isso aí tá vindo da sua alma. Você tá orando com a sua alma. Você está declarando, olha, eu declaro que em nome de Jesus você vai sair dessa vida de enfermidade, você vai sair dessa vida de opressão. Eu declaro em nome de Jesus que hoje você vai dormir bem, entendeu? Então você está fazendo declarações proféticas, isso aí todo mundo pode fazer. Mas eu falo quando o profetizar, quando algo vem da parte de Deus, tá? Uma coisa é quando algo vem de uma mulher, de um homem de Deus, que ele está fazendo declarações proféticas. Agora, quando algo vem da parte de Deus, olha, Deus está mandando eu te falar, ok? Isso aí não vai acontecer quando você quer, mas quando Ele quer, tá? Isso aí você não manipula. Por quê? Você só é um instrumento de Deus, eu quero que você entenda isso. E o Espírito Santo, ele vai agir conforme Ele quer, conforme convém. Tá lá em 1 Coríntios 12, leia, lá tá falando dos 9 dons do Espírito Santo, tá? Então, quem tá na direção dos dons é o Espírito Santo, e quem vai direcionar o dia, a hora, quando você vai ir profetizar é o Espírito Santo. Isso aí não é você que controla, mas é
Ele que controla. Às vezes, no meio de uma oração, Deus vai falar assim, olha, fala pro fulano isso, que vai acontecer, tá? Então, gente, o dom de profecia está ligado ao futuro. Pode ser imediato, a meio prazo, médio prazo ou ao longo prazo, ou anos, ou muitos anos, tá? Então, o dom de profético, ele está relacionado ao futuro. E o bom que a profecia, ela é algo que gera vida nos nossos corações, porque faz com que a gente consiga também enxergar algo lá longe e se posicionar, ir se melhorando para viver essas coisas. Então, a profecia, ela mudou muito a minha vida, porque quando Deus trouxe para mim que Ele tinha um futuro bom, um futuro promissor, algo sobrenatural na minha vida, eu fiquei muito feliz e eu falei, eu vou lutar, eu vou dar tudo de mim para mim ver todas essas coisas acontecerem. E eu já tenho vivido, né? E já tenho realizado a maior parte de todas as coisas que Deus já falou que iria fazer na minha vida. Amém? Gente, se esse vídeo fez sentido para você, se o seu coração foi edificado, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que tem dúvidas sobre o dom de profecia, ok? Gente, se inscreve aqui no canal, né? O canal tá crescendo, eu glorifico a Deus e quanto mais o canal cresce, mais pessoas são edificadas. Ativa o sininho também para que todos os dias, quando subir um vídeo no canal, chega aí a notificação, acabou de subir um vídeo no canal, aí você corre lá e é edificado por essa palavra aqui, tá bom? Deixa aí no comentário se você quer ter o dom profético, se você quer ter o dom de profecia, comenta aqui embaixo, tá bom? Se você falar assim, eu tomo posse do dom de profecia. Amém? Gente, quero deixar um beijo no coração de vocês, que Jesus abençoe vocês e que vocês sejam cheios do Espírito Santo e que vocês tenham um coração profético, porque um coração profético pode mudar, pode transformar qualquer ambiente espiritual e físico. Amém? Um beijo para vocês.